Olá, sou o MC. Eu vou falar para vocês a respeito desse curso que se chama Psicologia da Manipulação. É um curso que preserva seu cérebro. É uma autodefesa da mente. Como você pode blindar sua mente de coisas ruins que aparecem no mundo. Existem alguns segredos da mente humana que a gente não pode controlar. Por exemplo, a manipulação. Ela entra, a gente não percebe, ela acaba destruindo nossas percepções, nossa confiança. Influência emocional. A influência emocional acaba te trazendo novos dados e novas perspectivas através de algo completamente uh, irreal, na nuvem. Não existe, vem através de uma emoção. Você não consegue explicar depois por que você está pensando aquilo ou que você está fazendo aquela coisa. Persuasão. A persuasão, ela chega de uma forma que faz você fazer algumas coisas também que você não tinha aqueles objetivos antes. Decepção. Quando o outro se decepciona com você, qual a reação que você tem? Você muda o que você faz, você repensa, você resolve aderir o que o outro quer que você faça. Como que você reage? Controle da mente. Controle da mente, existem algumas pessoas que conseguem controlar a mente alheia. E muitas vezes não é só por uma questão de alcançar um objetivo comum ou uma vantagem. Às vezes tem uma segunda intenção que não é o que você quer. PNL disfarçada, ou seja, programação neurolinguística que te faz realmente também nesse mesmo caminho tomar decisões, topar alguns desafios, topar objetivos, topar missões, muitas vezes sem ser devidamente pago ou devidamente recompensado, e chega de um modo de disfarce. Esse disfarce é muito complicado para que a gente possa realmente tomar nossas atitudes baseadas no que a gente realmente quer. Lavagem cerebral, isso é muito comum, principalmente na política, principalmente em grandes massas, né? Então se plantam novas crenças, se plantam novas verdades, de modo de que ninguém mais sabe o que acredita mais e ninguém sabe por que acredita nessas novas percepções. Hipnose é um caso muito sério porque através da hipnose a gente acaba entrando num outro campo que não faz sentido, mas que em primeira pessoa, dentro da própria mente, faz muito sentido e acaba sendo consolidado como verdades. Seitas, ou seja, as seitas geralmente são feitas de 7 passos para te enganar, para concluir um objetivo, e é um método muito complexo, muito dedicado, que só funciona com isolamento da realidade. E é algo extremamente maléfico para a mente. E circuitos disruptos da mente, ou seja, circuitos da mente que não fazem sentido, que se você isolar eles e pensar direitinho o que está falando, ele não faz sentido e acaba virando uma loucura, né? Psicologia da manipulação pode ser uma psicologia positiva? A resposta é sim, pelo seguinte: se você entender os mecanismos que vão te manipular, que vão destruir a sua mente e conseguir identificar eles no momento que eles estão sendo aplicados, você encurta o tempo que você está sendo enganado ou que você embarca numa uma crença completamente errada. Então, sim, é positivo. Blindar a mente é algo legal. Ninguém quer passar por aqueles momentos de raiva, aqueles momentos de traição, se sentir traído, aquele momento de sentir que você tomou um golpe. Quem que quer esse tipo de situação na vida? E esse curso vai te ensinar como a bloquear tudo isso de uma forma bem eficaz. Existem alguns comportamentos, né, na sociedade, né, o esperado e o anormal. E o esperado é, por exemplo, você espirra. O esperado é alguém falar saúde. O anormal é alguém falar morre, alguém você falar alguma coisa nada a ver. E existem normas na comunidade, né? A gente vive com essas normas, a gente vive com esses conceitos do que se espera das pessoas, seria praticamente uma etiqueta, e que é o que faz sentido pra gente, né? Existe o confronto da crença, ou seja,
Você pode confrontar algumas coisas, você pode confrontar alguns pilares das sociedades. Uh, Você pode entender que quanto mais crença você tem, melhor. Tem algumas coisas, parte cultural, mas todas são geralmente aceitáveis, né? A sociedade tem também um ponto muito comum que é a condenação da violência, né? Então, o único órgão que detém toda a violência da sociedade é o Estado, com a força policial, com a força militar. Toda outra forma de violência é uma forma de violência errada, não é legal. Inclusive são condenadas por leis. E essas leis trazem o confronto de que você não vai sofrer violência. Existem as condutas regionais, ou seja, algumas coisas que são aceitáveis em um lugar, algumas coisas que não são aceitáveis em outros. E é importante que se entenda que nem tudo que é certo aqui pode ser certo em outro lugar. Em algumas culturas é proibido você, sei lá, ter relações com menores de idade. Tem culturas que você pode casar com alguém de 11 anos. É uma loucura. Não dá para você realmente entender qual que é o padrão único da sociedade, né? Proteja-se da manipulação. O principal que a gente vai abordar é como você se proteger de tudo isso. Muita coisa pode acontecer e muita coisa pode estar rolando que você não entenda, que você não entende e que você não consegue realmente decifrar. Por isso você se protege. O que é certo é melhor do que é incerto, do que é duvidoso. São três pilares que os manipuladores usam para te deixar em completamente desoriento, né? É o medo, a incerteza e a dúvida. Uma pessoa com esses sentimentos é capaz de acreditar no que o outro quiser, porque ela não tem mais um resquício de humanidade dentro dela. Já se sentiu enganado ou confuso sem motivos? Parece que não faz sentido a sua opinião? Após uma longa conversa, sua confiança cai sem parar para te deixar em dúvida de tudo que pensa. Você está desorientado. Existem alguns mecanismos que os manipuladores conseguem utilizar para realmente te levar nesse estado, né? Eles brincam com as suas emoções, eles distorcem suas percepções mentais, eles mapeiam vulnerabilidades para tirar vantagens e te destroem as suas táticas de comunicação. Um ser humano sem tática de comunicação é um ser humano que não consegue mais provar nada nem falar nada, ele fica completamente indefeso. É uma sensação horrível que ninguém quer experimentar. Existem alguns sinais da manipulação. As vantagens nas suas emoções, ou seja, conseguir controlar suas emoções. Se você sentir que está rolando um mapa de vulnerabilidade também, que a pessoa consegue saber exatamente os botões que ela quer apertar para fazer você sentir algumas coisas, é muito provável que você esteja sendo manipulado. A linguagem corporal, ou seja, você consegue entender quando a pessoa está tentando te vender, como se fosse um vendedor, que fica gesticulando demais, tentando colocar na tua cabeça, e vem, vai, joga. Você fala, cara, tem uma coisa estranha. Expressões faciais, ou seja, a pessoa se comove muito com a sua história, te pergunta mais, ou a pessoa te ignora outros lados, ou ela volta com a história de jeito diferente. Missões sem sentido aparente também, ou seja, você tem que ir até o rio, pegar um balde d'água, entregar em outro lugar e voltar para cá. Por quê? Não sei, você acabou de ser convencido disso, mas você vai e você faz uma puta de uma missão e você não tem muito sentido aparente. Depois você vai entender. Geralmente não é uma coisa boa, quase nunca. O tom de voz, ou seja, quando o tom de voz começa a entrar na sua mente, quando você começa a te remeter a situações que não te fizeram bem, a situações que te fizeram pensar muito, esse tom de voz geralmente ele vai te destruir. E um olhar profundo, aquele olhar no olho que não para de te olhar no olho, que te seca, te entra dentro da sua alma. Ele pode estar tentando acessar algumas coisas da sua mente que você não faz ideia do que seja. Muitas vezes não tem nada a ver, é loucura pensar esse tipo de coisa, mas algumas vezes sim, então a gente fica esperto sempre com esse tipo de coisa, né? A manipulação pode ser algo ruim? Então, quando ela for usada para alcançar objetivos de tirar vantagem, de tirar dinheiro, tirar vantagem sexual, ou de criar uma mentira, de criar uma história, de criar um blefe coletivo, sim, algo ruim. Mas não é sempre
a manipulação é algo ruim. Por exemplo, a persuasão e a manipulação são coisas diferentes. Uma pessoa persuasiva que ela realmente quer, eu gosto das coisas que ela quer, ela acredita, ela consegue cativar, ela não necessariamente está com um objetivo ruim, às vezes ela está com um objetivo bom, um objetivo sadio, e acaba não se enquadrando como manipulação, seria como uma coisa boa, uma coisa normal. Então a gente vai ter que aprender a diferenciar no dia a dia o que é manipulação, o que não é, e quais são os tipos e quem pratica. Nas próximas aulas vamos entender a fundo como funciona esse mecanismo e 100% de como você pode bloquear o seu cérebro de cair num golpe, de cair numa manipulação.